colocar, muda as pessoas, né, Adriana? Tem sim. Eu já te deixei aqui como co-host por isso, tá? Então, eu vou Aham, tá. começar aqui, tá? É melhor para o final, porque hoje, como a gente tem muita gente, se todo mundo também quiser conversar, acaba que a gente vai precisar da noite inteira para conversar, né, Felipe? Então, Uhum, a gente deixa as perguntas para o final, tá bom? Vamos tá lá. bem. Pessoal, boa noite. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Felipe Amaral, a Glenda e a Renata, que vão assessorá-lo. Mas o Felipe, ele é farmacêutico graduado pela Unifenas, especialista em farmácia clínica, atenção farmacêutica e prescrição farmacêutica. Atualmente trabalha como auditor farmacêutico em serviços de hemodiálise e atua em serviços de farmácia clínica no Centro de Nefrologia do Hospital Evangélico. É vice-presidente da LIASE, Liga de Saúde e Espiritualidade do UniBH, e também é acadêmico do 6º período do curso de Medicina do Centro Universitário de Belo Horizonte. Bom, Felipe, eu agradeço imensamente por você ter aceito o convite para estar aqui hoje com a gente. É um tema Prazer todo extremamente meu. importante para todo mundo que trabalha na área de saúde. E eu tenho certeza que a gente vai sair bem diferente daqui hoje com o que você tem para falar. Então, a gente deixa as perguntas para o final, que eu tenho certeza que a gente vai ter muito questionamento depois que você terminar Uhum. de mostrar o que você trouxe para a gente. Mas eu agradeço por você ter disponibilizado, você, a Glenda e a Renata terem disponibilizado esse tempinho. Eu sei que o curso de medicina por si só já toma muito tempo, e fora tudo isso aqui que eu mostrei que você faz, então eu vou deixar você conversar um pouquinho, se apresentar também melhor para o pessoal, e aí no Uhum. final a gente coloca as perguntas para que vocês possam responder, então, tá bom? Muito Tá obrigada mais bem. uma vez, e eu vou deixar a palavra, vou desligar minha câmera agora e deixar você com a palavra. A aula é sua agora, tá? Obrigada. Eu que te agradeço, Adriana. Então, está aqui presente também a Glenda Andrade e a Renata Leão, elas são da LIASE também, são coordenadores da LIASE, e hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre saúde, espiritualidade e terminalidade da vida. Então, primeiro eu queria assim agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui falando para vocês hoje sobre um tema que é tão importante, né, impacta na vida de muitas pessoas, e também agradecer a professora Adriana pelo convite. Ela ouviu, através de uma missa online de um grande amigo, Frei Luiz, sobre essa liga acadêmica de saúde e espiritualidade que existe lá no UniBH. E aí ela entrou em contato comigo para que eu pudesse trazer para vocês um pouco dessa experiência nossa. Então, assim, para quem não me conhece, a Adriana já me apresentou, mas meu nome é Felipe, sou farmacêutico e também sou acadêmico do curso de medicina, e participo hoje, junto com a Glenda e a Renata, de uma liga acadêmica na faculdade, que se chama LIASE, que é a Liga de Saúde e Espiritualidade, lá da nossa faculdade, que é a UniBH. E hoje eu quero falar para vocês um pouquinho da minha experiência, da nossa experiência lá na Liga, e também da nossa experiência, da minha experiência como ser humano, como uma pessoa religiosa, espiritualizada, e também como a minha experiência como farmacêutico hospitalar já há 8 anos, já tenho 8 anos de formado em farmácia, e também como acadêmico de medicina. Então, eu não estou vendo o chat, gente, depois, caso queiram fazer perguntas, o chat não aparece aqui para mim não, tá? E só para apresentar para vocês, a nossa liga ela é composta por estudantes da área da saúde, lá do curso de medicina lá do UniBH e de outras universidades aqui de Minas Gerais e também do curso de psicologia lá do UniBH. É uma liga anual. Todo ano temos processo seletivo, fazemos um processo seletivo para participar dessa liga
e o nosso objetivo principal é humanizar o futuro profissional da área da saúde e conduzi-lo a enxergar o paciente como um ser humano integral, como um ser humano como um todo. E também nós temos como objetivo fomentar a prática humanizada e empática. Nós não temos vínculos com religiões, igual eu falei. E aqui ao lado temos a nossa logomarca. Ao lado da logomarca do Instagram, nós temos o nosso Instagram, né? O Instagram da Liase. Vocês podem se sentir à vontade para seguir a gente. E também, como eu disse, tem a Glenda e a Renata como coordenadores que a gente trabalha junto nessa missão, porque nós não vemos em faculdades de medicina hoje em dia uma liga que trabalhe também a espiritualidade dos estudantes. Hoje eu falo um pouco como estudante, como acadêmico de medicina. A gente é muito teórico, você aprende anatomia, você aprende fisiologia, você aprende parasitologia, microbiologia, mas e a saúde? Mas e a espiritualidade? E a religiosidade? Onde fica? Então, gente, nós na Liase, nós tratamos sobre diversos temas que estão relacionados à saúde e à espiritualidade. Mas hoje, como eu disse, eu vou falar sobre saúde, espiritualidade e terminalidade da vida. E eu já fiz uma caminhada nessa área que envolve saúde, espiritualidade, e ainda tem uma grande jornada ainda a ser cumprida, se Deus quiser. E, gente, não tenho certeza que a gente está aqui nessa vida para transformar, para se transformar e transformar as pessoas através de nós. E o pilar desse tema, saúde, espiritualidade e terminalidade da vida, eu quis trazer isso para vocês hoje, foi por causa de uma linda aula que nós tivemos na nossa Liga Aliase, que foi feita por um grande amigo meu, Dr. João, que está até presente aqui na reunião. Para quem não conhece ele é médico oncologista, ele emocionou o Brasil inteiro com um relato, quando ele narrou uma consulta em que viu Deus em uma paciente com câncer, lá no hospital de Barretos, onde ele trabalhava. E assim, para nós, estudantes da área da saúde, para nós como seres humanos e para nós e para todos os profissionais que irão atuar dentro de um ambiente hospitalar, é muito importante ter como referência pessoas que são humanizadas, competentes, espirituais, tementes a Deus. E o Dr. João é assim. Ele é um entusiasta dos cuidados paliativos e ele tem um interesse especial, muito grande na espiritualidade, em pacientes em fim de vida e também em dignidade humana no processo de morte. E isso, gente, é muito bonito e raro de se ver. E assim, nós sabemos que esse é um tema em que a vivência diária e nós sabemos que esse tema morte morte, vida, essa luta entre a morte, esse contexto, esse impacto entre a morte e a vida, é uma vivência diária para muitas pessoas que trabalham em hospitais, que lidam com pacientes de diversos tipos de doença. Então, hoje eu queria conversar com vocês sobre essa espiritualidade humana mesmo, essa dignidade humana, e falar um pouquinho da saúde e espiritualidade nos pacientes que estão em fim de vida, que é um período crítico da vida, que pode se arrastar por um tempo, e isso envolve muita coisa, envolve família, envolve cuidadores, envolve uma equipe multidisciplinar, envolve até o psicológico do paciente. E assim, eu queria começar falando sobre as minhas raízes, gente, sobre a minha base, de onde eu vim. E eu vim do interior, que se chama Mercês de Água Limpa, conhecido como Capelinha. É mais ou menos 250 quilômetros daqui de BH. E eu vim para Belo Horizonte, esse aí sou eu, novinho, criança, para fazer faculdade de farmácia. E aí tem a minha foto de criança, a minha foto de farmacêutico, quando eu me graduei em farmácia, e no meio
eu como paciente, com o outro sonho realizado, o sonho de ser médico, né? Então eu queria falar para vocês então eu queria falar a vocês que se pode usar a espiritualidade do paciente como uma forma terapêutica, pois há muitos anos, gente, tenho observado que pacientes que têm espiritualidade desenvolvida, eles conseguem viver mais e conseguem viver melhor. Aí tá de novo o sonho realizado. E tá aí, nessas outras fotos, eu exercendo a prática médica, né, como acadêmico de medicina. E assim, durante a graduação, como foi na faculdade de farmácia e está sendo na faculdade de medicina, e como também são nos cursos técnicos, nos cursos de pós-graduações, nós começamos a nos envolver com pesquisas, com dados científicos, evidências, resultados e curas, artigos. E por que a gente não pode misturar tudo isso que é técnico, teórico, que é preciso ser estudado, sim, e juntar com a subjetividade do sentido da palavra, da música, do toque, do perdão, da poesia, e colocar na prática humana? Nós conseguimos hoje, gente, prescrever medicamentos, nós conseguimos prescrever exames, mas também nós temos que conseguir colocar humanidade dentro daquilo que a gente se propõe a fazer. E isso não é só dentro da medicina, isso eu falo que é em tudo na vida, na nossa vida. Para começar a falar vocês sobre esse início do sentido da humanização no cuidado de saúde, eu queria começar falando, parafraseando o Dr. João. Ele começou na nossa aula, ele falou sobre esse início do sentido da humanização do cuidado da saúde. E parafraseando ele, no início do sentido da humanização do cuidado da saúde, era muito comum a gente ver na porta dos hospitais, clínicas, uma foto dessa enfermeira pedindo silêncio, né? E o que isso nos ensina, gente? Isso nos ensina que naquele local, naquele hospital, naquela clínica, naquele ambiente de saúde, que nós tínhamos que obedecer essa placa em que pedia silêncio. E a gente vai crescendo, né, com esse sentido, com essa mentalidade. Nós entramos na faculdade, nos cursos técnicos, profissionalizantes, e começamos a conhecer a história da medicina, de Hipócrates, de Alexander Fleming, que descobriu a vacina contra a penicilina, as histórias dos primeiros hospitais de campanha, e outras diversas áreas médicas, e nós vamos conhecendo esse mundo e a gente vai se envolvendo com ele. Falando por mim, Felipe, também pela Glenda, Renatinha e outros estudantes, quando a gente entra na faculdade, naquela ansiedade de estudar, de atender, será que a gente para se perguntar quem vai ser nosso primeiro paciente? E aí nós da área da saúde, nos deparamos com essa triste realidade. Nosso primeiro paciente é um paciente que já está morto. Ele já estava morto. E nós começamos a faculdade, gente, do fim para o começo. Nós começamos na morte. E esse paciente? E esse paciente que é o meu primeiro paciente, foi o meu primeiro paciente, foi o primeiro paciente da Glenda, da Renata, do João, de tantos outros médicos que existem. Para nós, ele é uma pessoa desconhecida. Mas essa pessoa que está ali emprestando seu corpo, ela foi uma pessoa amada, ela foi uma pessoa que teve pai, que teve uma mãe, que teve um filho, que teve uma filha, irmãos, sobrinhos, e a gente olha, sabe, para aquele corpo e pergunta quem ele era, se ele vivia em condições de rua, será que ele realizou os sonhos que ele tinha? O que ele fazia? Qual que era o nome dele? Se ele viveu com dignidade? E que é o que eu acho muito bonito, né? E é isso que eu quero trazer isso para vocês hoje, a dignidade humana. E o que levou ele a estar ali hoje, a se entregar à ciência, mesmo depois da morte?
E aí, gente, nós da área da saúde, nós já começamos a ter esse primeiro contato com a morte e não com a vida. E esse primeiro paciente, ele nos ajuda a enxergar o final. O final, eu digo, o final da máquina, igual a Patrícia tinha falado no chat, que a gente tinha começado a discutir no começo. Então, nós começamos a medicina pela morte. E aqui é o primeiro convite que eu faço a vocês para a humanização da vida, para a gente tentar enxergar no fim o começo. E aí, gente, aquela imagem daquela enfermeira pedindo silêncio, quando a gente entra dentro de um hospital, nos faz perceber que dentro desse hospital que se pede silêncio, não se ouve silêncio. Ouve-se o quê? Gritos, gemidos, pacientes angustiados, pacientes chorando, familiares desesperados, sofrimento, profissionais da saúde cansados, falta de medicamentos, falta de recurso. E nós saímos de nossas formações achando assim que a gente vai salvar o mundo, que nós temos superpoderes, que nós somos super-heróis, mas nem sempre não é assim que ocorre. Nós temos que lidar o tempo todo com colegas que são apenas técnicos, prescritores, alguns se acham semideuses, alguns são esvaziados de sentidos, e a figura de que saímos da faculdade, dos cursos da área da saúde realizados, vai ficando vazia desse sentido, pois nem sempre iremos conseguir salvar a vida, salvar o corpo físico. Mas existem outros tipos, outras formas de você oferecer para aquele paciente um fim digno. Então, assim, ser médico, enfermeiro, gerente hospitalar, farmacêutico, técnico de enfermagem, psicólogo, nós nem sempre iremos conseguir ser esses super-heróis. E dentro desse contexto de ser humano, eu queria falar para todos os estudantes da área da saúde que estão aqui também, para todas as pessoas que não são da área da saúde, mas que estão acompanhando essa aula, que nós somos gente, nós somos pessoas. Em primeiro lugar, somos gente. E devemos ser gente que precisa saber gostar de gente. Todos nós sabemos que trabalhar com as pessoas, trabalhar em equipe, com gente, não é fácil, né? Porque o ser humano é um ser humano muito complexo. E para quem não sabe, o ser humano ele é feito de 4 dimensões: a dimensão física, a emocional, a intelectual e a dimensão espiritual. A dimensão física, gente, é aquela que adoece. Nós resolvemos com tratamento, cirurgia, intervenção médica. A emocional já é tudo aquilo que o paciente traz de casa, sua situação familiar, afetiva. A intelectual é se ele vai entender, por exemplo, a prescrição que o médico vai passar para ele. Mas hoje eu queria focar na dimensão espiritual, que é nessa dimensão que nós vamos discutir hoje, é uma parte que hoje é negligenciada por muitas pessoas. E o primeiro conceito que eu queria trazer para vocês aqui hoje é o conceito de espiritualidade e religiosidade, que são coisas totalmente diferentes. A espiritualidade, gente, ela é a relação do indivíduo com o transcendente, com aspectos que não são materiais e não físicos da existência. Então, assim, nós somos fadados a pensar que a espiritualidade do nosso paciente é aquela parte da nossa anamnese, que vai colocar qual é a religião, mas não é. É algo muito particular. Por quê, gente? Porque existem muitas pessoas que comungam da mesma espiritualidade, mas não comungam da mesma religiosidade. Existem pessoas aqui que não expressam nenhuma religiosidade, mas são seres extremamente espirituais. E a religião existe, e ela é um aspecto coletivo. Então, a primeira coisa, aqui a gente não vai falar sobre religião em si, eu não quero tocar em religião, cada um tem a sua religião, o respeito, todo mundo tem peço respeito a todos, e eu quero falar para vocês
da espiritualidade crua, a espiritualidade que você faz através de um abraço, a espiritualidade que você respeita através de um time de futebol, de uma comida que o paciente gosta de comer. Então, eu queria ampliar o conceito de vocês sobre o que é ser espiritual. E na vida, gente, nós vamos experimentar muitas coisas, mas a espiritualidade, dentro do meio de convívio, é cada vez mais rara e o paciente demanda muito isso da gente. E você, todos nós, teremos em algum momento da vida, assim, nós da área da saúde, por exemplo, um paciente que você já deve ter medicado tudo, mas que ele vai ter que precisar ter a espiritualidade dele respeitada, estimulada por cada um de nós. Então, assim, ser médico, ser uma pessoa humana, é isso, gente. Eu acho que seríamos muito medíocres se pensássemos em passar, sei lá, 6 anos numa faculdade de medicina para aprender somente a prescrever medicamento. Não, a gente tem que aprender a ser humano, a tratar as pessoas como um ser humano, a entrar, por exemplo, no consultório, se chegar no consultório, o médico olhar para o seu olho, olhar para você. Hoje, nesse momento que a gente está vivendo, o toque, o abraço, isso é impossível, mas antes disso existia, o aperto de mão. Então, assim, passar numa faculdade de medicina, ficar 6 anos, aprender a prescrever, isso não é só isso, você tem que aprender a ser humano. E a religião é isso também, minha gente, é um aspecto institucional da espiritualidade, é um conjunto de práticas e ritualização de um grupo com o objetivo de aproximar o indivíduo do transcendente. Não necessariamente a espiritualidade vai ser ligada à religião. Um exemplo é mais ou menos assim. Vou trazer um exemplo para vocês. Torcer para um time de futebol. Para muitas pessoas, é a única forma que eles têm de serem espirituais. Não necessariamente ele tem uma religião específica, mas ele vive a sua religiosidade torcendo pelo time de futebol dele, por exemplo. E nós temos que respeitar isso. Uma coisa que temos que aprender é que o ser humano espiritualizado não é maior ou menor que ninguém. Ninguém é maior ou menor que ninguém. Ninguém é melhor que o outro. O ser humano, pela sua religiosidade, ele não pode ser diferenciado de nenhum dos nossos aspectos de atendimento humano, pois ele adoece do mesmo jeito. E nós, profissionais da saúde, nós temos que estar ali com o coração aberto para ajudá-lo, pois ele irá precisar da gente do mesmo jeito. E assim, nós hoje aprendemos na faculdade toda essa anamnese. A anamnese é um roteiro, para quem não conhece, onde a gente pergunta a idade, nome do paciente, sua naturalidade, comorbidade, condição de habitação, peso, altura, é um roteirinho. Mas existe uma parte que muitas vezes é ignorada e nem é perguntada ao paciente. Qual é a sua espiritualidade e a sua religião? E muitas das vezes as pessoas não sabem responder. E para as pessoas que estão aqui hoje, algum médico, alguma vez, em alguma consulta, já te perguntou qual a sua religião, se você é um ser espiritual, se você acredita em algo? Isso fica como um pensamento para vocês aí. Assim, falando um pouco de ciência, até para vocês valorizarem o que eu estou falando aqui, eu trago para vocês alguns dados científicos da espiritualidade dentro da medicina. Os pacientes espiritualizados, gente, eles podem ter incremento de sobrevida em até 7 anos. E isso é extremamente importante. E outro dado científico foi uma meta-análise em que foram utilizados 93 estudos, no qual 63% demonstraram influência positiva da espiritualidade no processo de adoecimento. E os pacientes, eles têm imunidade melhor. Os pacientes, quando chegam a adoecer, eles têm uma recuperação melhor, menos chance de terem depressão, de terem doenças psiquiátricas, tem um processo de desprendimento de morte muito mais tranquila. Então, assim, a questão da espiritualidade não é a gente saindo do aspecto médico ou de profissional da área da saúde, ou de pessoa humana, não. Nós não é que a gente está deixando de assistir o paciente na sua dor e a falta de ar, por exemplo. E isso é algo que traz como qualidade de atendimento nosso.
E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, gente, para ser o diferencial na vida de vocês, para vocês tratarem o ser humano fisicamente, curar lá sua dor de garganta, sua dor de cabeça, sua cefaleia, mas também o espiritual, porque hoje isso faz muita diferença. E tem um autor que se chama Viktor Frankl, ele é um neuropsiquiatra austríaco, judeu, e ele passou 4 vezes no campo de concentração e escapou por essas 4 vezes dos nazistas. E aí, gente, quando ele começa a narrar o processo de adoecimento que ele teve nesses campos de concentração, ele justamente coloca isso que eu trago hoje para vocês. O ser técnico, o ser bom, o ser prescritor, ser um bom profissional da área da saúde, sem abandonar o olhar técnico, não negligenciar a vida interior e a espiritualidade de cada um. E, assim, ele já trazia nesse contexto de guerra, desse campo de concentração, a humanização dentro do atendimento. E em uma era que não tinha os recursos médicos, mas o recurso que ele tinha era a humanização, que é algo que nós temos que ter hoje em dia. Não é só nós, futuros médicos, futuros profissionais da área da saúde. Humanização em todas as áreas que vocês viverem, gente. E é isso que eu quero trazer aqui hoje para vocês. A questão da religiosidade separada da espiritualidade, pois vivemos, gente, hoje num mundo muito superficial, sabe? Onde tudo é questão de conflito. Todos nós aqui, nós teremos pacientes, nós teremos amigos hoje de várias religiões, nós temos amigos de várias religiões, nós temos pacientes de várias religiões, mas vocês nunca terão amigos, pacientes sem espiritualidade. Vocês terão pacientes que terão a espiritualidade um pouco explorada. E quem tem a função de explorar a espiritualidade em favor do paciente, em favor do ser humano, somos cada um de nós. A questão toda, gente, que vai ser discutido aqui, eu não discuto não estou colocando religião nenhuma, só estou trazendo para vocês algumas imagens. A questão toda que a gente vai discutir é sobre a espiritualidade. A espiritualidade, ela pode ir para um jogo de futebol, o paciente querer, por exemplo, votar para exercer a democracia. Pode ser um amuleto, um sacramental, um terço, uma cruz, um pedaço de pano, sei lá, uma roupa de alguém que a pessoa gosta muito. Pode ser a lembrança de alguém, de uma pessoa amada, pois a espiritualidade é uma questão comum a cada um de nós, mesmo que ela não seja ligada a uma religiosidade. E é isso que eu queria que vocês entendessem. E, continuando, eu queria trazer voltar um pouquinho agora para os cuidados paliativos, que eu acho que é uma das áreas da medicina que a gente mais exerce essa exploração da espiritualidade e fé, e é uma forma de retirar isso do paciente ao seu favor. Então, gente, só para vocês entenderem, a questão da raiz da palavra paliativo, que vem de palio, do grego, quer dizer manto, capa de proteção, vestimenta daquilo que protege. O palio, na religião católica, é uma vestimenta litúrgica, no qual o Papa ele abençoa um cordeiro, e da lã desse cordeiro são tecidos os pálios, que são essas vestimentas que se veste, entre aspas, fazendo uma analogia daquele que cuida e reveste um corpo, um povo. E ao usar o palio, por exemplo, o Papa, os arcebispos que se revestem com ele, tem um comprometimento de cuidar. E é o que cada um de nós temos cada um de nós temos que carregar nos nossos ombros, o cuidar. Então, eu convido a cada um de vocês hoje a receber esse palio, independente da sua religião, independente da sua espiritualidade, e honrar esse palio. Porque quando você, gente, recebe esse palio, você está recebendo um povo que você vai cuidar. Você vai estar recebendo uma pessoa que você vai cuidar.
Eu já tenho, agora em agosto, faz 8 anos de formado em farmácia. E assim, eu me deparo todos os dias com esse povo. E eu tenho que cuidar desse povo. E agora na medicina eu também recebo, junto com a Renatinha, a Glenda, nós recebemos esse povo, como nossos outros colegas, nós recebemos esse povo que nós temos que cuidar com o maior amor do mundo. Mas assim, e como que esse povo está sendo cuidado? Como estão sendo cuidados os nossos pacientes? Qual a forma que vocês têm de cuidar de cada paciente que vocês vão encontrar daqui para frente? Quando eu falo paciente, eu falo até pessoa. Qual que é a forma que você vai ter de olhar no olho de alguém daqui para frente? Como que os nossos colegas, amigos, têm cuidado dos pacientes que só vão lá buscar uma receita, uma medicação, uma cirurgia? E assim, é perceptível que hoje nós vemos que as nossas ovelhas, elas não estão sendo cuidadas da maneira que deveriam ser. E pior que isso, elas estão entregues à morte, e não é uma morte boa. E aí vem esse questionamento: o que é uma morte boa? E lá no finalzinho a gente vai entender que uma morte boa vem de uma vida boa. E não é humanismo barato. E eu nem quero ficar aqui falando sobre morte com vocês. Eu quero falar sobre vida. Eu vim aqui para falar sobre vida. E a partir daí, os cuidados paliativos, que eu quero com vocês formar algumas opiniões, sentimentos sobre a saúde, espiritualidade e também a terminalidade da vida. E aí, gente, com autorização do Dr. João, eu trouxe aqui para a nossa aula, eu trouxe essa paciente, que ela estava em cuidados paliativos, ela é essa na cadeira de rodas. NA, 26 anos, ela tinha um tumor de Krugenberg, que é um tumor volumoso de ovário, com metástase dentro do trato gastrointestinal. E essa paciente, gente, ela estava grávida e tinha o sonho de ter uma menina. E foi feito um ultrassom nela e viram que ela estava grávida de uma menina. E ela já tinha 2 meninos, 2 filhos, na verdade, 2 filhos homens. E o sonho da vida dela tinha sido realizado, que ela ter uma menina. Porém, como foi relatado pelo Dr. João, no ultrassom eles viram que tinha um tumor 2 vezes maior que o bebê dentro dela. A barriga dela não era uma barriga só gestacional, era uma barriga também tumoral. E com isso, essa jovem parou de pensar no bebê, parou de pensar no enxoval, nas lembrancinhas. E o Dr. João, o Dr. João sempre me disse em conversa com ele que foi essa paciente que gerou nele os cuidados paliativos, pois foi essa paciente que ele teve que falar sobre a incurabilidade, que ela não poderia ser curada. Foi essa paciente que despertou nele os cuidados paliativos, esse acolhimento, porque ele teve que acolher, ele teve que trabalhar a espiritualidade que ela tinha. E ela passou somente 28 dias ao cuidado do Dr. João, desde a época que ele comunicou a incurabilidade até a data dele assinar o atestado de óbito dela. E assim, por incrível que pareça, gente, ela teve a bebê que hoje cresce sem mãe, mas que gerou em uma pessoa uma forma de cuidar de seus pacientes de uma maneira melhor, de uma maneira mais humana. E eu coloco isso aqui para que vocês possam também pensar nisso um dia. E quando a gente entra, né, na área da saúde, nós começamos a ter uma sensação que estamos lutando assim com a morte o tempo todo. E a gente pensa que a morte é um fracasso do nosso trabalho. Mas não necessariamente eu preciso lutar contra a morte. Eu posso estar a favor dela de uma maneira mais digna, mais humana. Eu posso estar ao lado de um paciente terminal, segurando a mão dele, por exemplo, de uma maneira não só medicamentosa, medicamentos, etc. e tal, mas de uma maneira mais digna, de uma maneira humana, porque nós somos seres humanos, nós temos que tratar as pessoas com dignidade. E por que jogar contra a morte, gente? Porque todo mundo vai morrer um dia, todo mundo, cedo ou mais tarde, vai ter seu processo de finitude, né?
E às vezes as pessoas vão embora sem sentir, às vezes elas vão embora sentindo, às vezes elas vão embora de uma maneira trágica. E falando sobre terminalidades, eu falo tanto do Dr. João. O Dr. João é esse aí da foto. Coloquei a foto dele só para vocês conhecerem ele. Mas aqui eu repito para vocês que eu vim falar sobre vida. Pois é nessa conversa, no dia a dia com o paciente, que nós vamos encontrar a nossa ressignificação mesmo de existência, de pendências. E muitos oncologistas, isso é visto em vários estudos e em conversa com o João, por exemplo, eles relatam que o paciente, quando está na hora da morte, eles escutam, os médicos escutam dos pacientes essas frases, por exemplo, perdoe-me, eu tentei ser o melhor pai que eu pude, eu sou muito feliz, cuide do meu bebê por mim, eu amo você, doutor, me ajude, eu preciso morrer bem. E assim, seria muito, muito, muito frustrante para o profissional da saúde achar que cada paciente que morre é um erro ou falta de trabalho, do trabalho. Assim como é muito frustrante para tantos que hoje perderam suas pessoas queridas, que estão perdendo pessoas queridas pela Covid, né? Achando que poderiam ter feito mais, que podem ter feito, que podem fazer mais. Mas fazer com que o paciente morra sem sofrimento assim, gente, é a melhor forma que nós, profissionais da saúde, nós, pessoas, nós, seres humanos, temos de ser humanos. Nós temos que usar aquela terapia que não é só medicamentosa. Nós devemos usar a terapia, que é uma palavra, que é uma mão estendida, um abraço, uma oração, um olhar, uma música, por exemplo. E aqui, gente, olha para vocês verem que lindo isso. É uma prescrição real do Dr. João, de uma paciente que chegou com câncer de mama em terminalidade, e ele medicou ela para dor, como vocês podem ver, a morfina, dexametasona. Então, ele medicou ela para dor, igual vocês podem ver as medicações, mas ele, na sua humanidade, ele, como um médico com muita sensibilidade, ele percebeu que a paciente estava um pouco caquética e ele perguntou o que ela mais queria comer naquele momento. E ela foi e respondeu para ele que queria comer vitamina de banana com maçã. E o Dr. João fez a prescrição, o item 3 da prescrição, vitamina de banana com maçã. E essa, gente, foi a última refeição dessa paciente. E ela, sim, ela morreu com a dignidade de comer a última coisa que ela queria na vida. E, assim, por isso, nós, da área da saúde, ou não, nunca iremos ver que isso é remédio, que isso é tratamento. Nunca nós acharemos em livro nenhum essa prescrição, vitamina de banana com maçã. Nós nunca iremos ver em literatura algo desse tipo. Isso que vocês estão vendo agora, isso se chama amor ao próximo e tratar o outro com respeito, com dignidade, com humanidade, mesmo no fim. E vocês aqui reunidos hoje, essa é uma outra foto que o Dr. João autorizou colocar. Vocês estão vendo um paciente que está no pátio do hospital. Vocês nunca irão ver em livro nenhum que se pode retirar a cama do paciente para ele morrer, por exemplo, vendo as estrelas ou ver o céu estrelado. Então, essa foto foi de um paciente que tinha esse desejo de ver o céu estrelado. Era o último desejo dele. E isso não há em livro de medicina, gente. A gente não vai encontrar isso no livro de medicina falando que pode te retirar a cama do paciente. Mas isso foi feito. Vocês nunca irão ver em livro nenhum de medicina que, para aumentar a sobrevida dos pacientes, nós podemos colocar ele no sol, com uma bomba de infusão, por exemplo. E esse era o desejo desse paciente, sentir o sol pela última vez, sentir o calor do sol pela última vez. Isso você não vai aprender em mestrado, em faculdade, em doutorado, como professor, com título, com nada, gente. Isso você vai aprender sendo gente que gosta de cuidar de gente. E é no hospital que nós podemos fazer com que
no hospital e em vários outros locais que nós podemos fazer com que o paciente ele ressignifique a vida dele e a espiritualidade dele. Pode ser que não consigamos salvar esses pacientes. Hoje, mais do que nunca, nós vemos pacientes que entram no hospital, em UTI, em tubo e não saem. Hoje está sendo assim muito frequente isso. Já era e hoje está sendo. E esses pacientes, no momento de dor, de doença, eles não vão conseguir pensar no que vai ressignificar de sua vida. Quais foram os sonhos que eles não realizaram? Qual foi a última coisa que ele queria comer? E nós, como profissionais da saúde, nós como pessoas, como seres humanos, nós temos que usar o sofrimento do paciente também a favor deles. Ou você vai ter um paciente que vai morrer de câncer, de cirrose, de infarto, de Covid, por exemplo, ou você vai ter um paciente que vai morrer tendo um nome, tendo uma família que o ama, e ali você vai descobrir o quanto foi especial viver, o quanto foi assim especial deixar bons exemplos aqui, o quanto foi especial tomar uma vitamina de banana de maçã, o quanto foi especial pedir perdão, o quanto foi especial tantas coisas que a gente pode explorar. E aqui eu trago até uma foto particular minha, que foi eu que tirei. Essa foto, até me desculpa pela emoção, mas essa foto me marca muito, porque foi a última foto que eu tirei com a minha avó. A minha avó se chama Zilda, ela criou eu, meus irmãos, ajudou meu pai, minha mãe a me criar e criar os meus irmãos. E a medicina, ela não podia fazer mais nada por ela. Mas eu, Felipe, o neto dela, podia. Não havia mais tratamento e medicamento para ela naquele momento. Mas havia alguém que a amava ao seu lado. Aí eu segurei a mão dela, coloquei o tercinho na mão dela, que o terço era o sagrado dela, sabe? Rezamos juntos até ela partir. Eu não pude salvar aquela pessoa que sempre me salvou de muitas coisas na vida. Mas no final da sua vida, eu estava lá segurando a sua mão, cuidando e amando de quem tanto cuidou e quem tanto me amou. Eu cantei para ela também músicas que ela me ensinou também a cantar. Eu estava lá rezando o terço com ela, que ela também me ensinou a rezar, e eu estava lá rezando com ela. E eu acho que isso que é amor, gente. E é isso que nós devemos ter para com o próximo, sabe? Independente se é da nossa família ou se não é da nossa família. E como eu disse, às vezes a medicina não poderá fazer mais nada, mas nós podemos fazer muito. E foi assim que a minha avó partiu, segurando firmemente a mão de quem ela muito segurou um dia. E esse amor, gente, desculpa. E é esse amor que fica, que permanece e que cura. Igual, o que eu queria falar para vocês era isso, que às vezes a medicina não tem mais o que fazer. Mas você você segurar a mão de alguém que você ama, você cantar para alguém que você ama, você rezar com alguém que você ama, isso não tem preço que paga. Isso você não encontra em livro de medicina, isso você não encontra em lugar nenhum. E falando sobre oração, outro exemplo de paciente e de uma foto particular que eu trago foi de uma tia minha, que era muito querida, que eu tive. Ela também foi embora desse mundo, ela estava com diagnóstico de câncer, e a medicina também não podia fazer mais nada por ela. Mas ela me pediu para que eu fizesse com ela uma oração, porque ela não estava mais aguentando nem rezar, ela não estava aguentando falar. E eu, baixinho, falando no seu ouvido, fiz essa oração com ela do jeitinho que ela queria, segurando a mão dela, como vocês estão vendo aí na foto. E, mais uma vez, eu falo para vocês que onde a medicina não alcança,
a nossa fé, a nossa espiritualidade, ela pode alcançar. E a minha tia, ela se foi, e talvez a nossa oração foi a última que foi feita na vida dela. E eu não poderia deixar de falar sobre essa pessoa que é meu anjo da guarda, que essa pessoa que é minha prima, irmã, e ela é filha dessa minha tia que faleceu, que eu mostrei agora, dessa foto anterior. Essa menina, ela muito me ensinou sobre ser humano, sobre ser uma pessoa espiritualizada e aceitar a vontade de Deus. Essa jovem que vocês estão vendo aí hoje, ela se chama Nayara, ela partiu com 26 anos de idade e foi a pessoa que despertou em mim coisas que eu sei que eu nunca vou aprender na faculdade de medicina. A Nayara, ela foi vítima de um tumor cerebral chamado esthesioneuroblastoma, com péssimo prognóstico, que evoluiu para uma metástase no corpo todo. Ela lutou por 2 anos, e eu trago ela aqui hoje para mostrar para vocês que os pacientes também nos ensinam, não é só a gente que pode ensinar, eles também nos ensinam, gente. Eles também nos ajudam. E assim, eu trouxe a Nayara porque a gente, não, eu falo por mim, eu falo pela minha família, pelas pessoas que conheceram ela, nós aprendemos muito com ela. Ela nos ensinou sobre fé, espiritualidade no fim da vida. Ela foi uma pessoa guerreira, linda, com esse sorriso encantador, uma menina doce, delicada, cheia de fé, de planos, né? Jovem, foi embora com 26 anos. Ela era enfermeira, ela nasceu também com o dom do querer cuidar, do querer salvar vidas. Mas ela que cuidou de nós e mostrou para nós que Jesus a curou para si. Jesus a curou para si e não quis abrir mão dela. E eu quero que vocês entendam e que a cura nem sempre vai ser para esse mundo, gente. Deus também cura, mas cura para ele. E eu queria aqui fazer uma homenagem a ela e agradecer a Deus porque ele foi maravilhoso comigo, com a nossa família, com nossos amigos, que quando nos deixou conhecer e conviver com ela. Foi no momento de sofrimento dela, onde faltou a minha fé, por exemplo, foi ela que trouxe, por exemplo, foi ela que ensinou. Eu sei que isso foi para muita gente da nossa família. Foi ela que me ensinou a aceitar a vontade de Deus nas nossas vidas, pois eu nunca ouvi ela reclamar de nada do que ela estava passando e nunca ela questionou a Deus por estar sofrendo tudo que ela sofreu. E assim, o que temos que aprender é que isso não deve partir do paciente, e deve partir da gente, para a gente dar esse suporte ao paciente. Eu trago a Nayara também, pois ela foi uma menina abençoada, ela ensinou toda a nossa família, seus amigos, a arte de viver, a arte de lutar, de crer, de ter espiritualidade, de amar, de confiar, de sonhar e de esperar em meio a tanto sofrimento. Ela partiu, ela foi embora amando, crendo, confiando e buscando as coisas do alto. Ela foi um exemplo para a nossa família, para os amigos, para a comunidade nossa, de como passar por um sofrimento com serenidade, fé, confiança. Então, assim, sua passagem aqui nessa vida foi breve, mas foi intensa e infinita, e vai ser para sempre infinita. E ainda, gente, falando sobre espiritualidade, força e fé, eu queria trazer um outro exemplo para vocês. Eu não poderia deixar de falar, quando eu penso em fé, saúde, espiritualidade, principalmente em fé e espiritualidade, sobre esse casal que eu amo demais, que é o Pedro e a Maria Eugênia, que assim como muitos outros pais, eles perderam seus filhos. Esse casal que vocês estão vendo aí perdeu um filho. Eu trago eles aqui hoje porque eles são da minha família, são exemplos de superação e são exemplos de pessoas espirituais.
esse casal, eles perderam o filho dele, o Paulo César, o Lilinho, de um acidente automobilístico. Eles são um casal que é um exemplo de espiritualidade, força e fé, pois mesmo na dor, gente, eles nunca perderam a fé e a esperança em Deus. Aqui vocês estão vendo uma mãe, um pai e um filho numa soma que se unificou, fazendo caber tudo assim numa identidade só. A mãe, o pai, uma peça, o filho, uma outra peça. E um encaixe que se ramificou assim, no imaginário coletivo, gerando um manancial de graça, de tudo aquilo, porque uma parte se transformou na parte que os inspirou. E sabemos que para esse casal é afiada a espada que corta as suas almas. Mesmo tendo outros filhos, nós sabemos como é sem chão o mundo que lhes resta, como é sem nexo a vida que os espera. É a ordem inversa das coisas, né, gente? É um pai e uma mãe enterrar um filho. Mas esse casal, eu quis trazer aqui, ele aqui hoje, porque eles nos ensinam, assim como tantos outros casais, como ter força e fé em meio a tanto sofrimento. E não existe preparação para a perda de um filho. E é tão difícil que não há uma palavra assim específica para nós. Tipo, órfão é quem, sei lá, é o filho que perde os pais, por exemplo. Viúvo é quem perde o esposo e a esposa. E para quem perde um filho? Qual o adjetivo que a gente deve indicar para a pessoa que recebeu um sofrimento impossível de medir, de se compreender? Porque eu acho que é só quem passa por isso sabe o que é. E eu trouxe aqui, autorizado pela irmã do Lilinho, uma frase, uma parte que me emociona muito e marcou muito a vida deles. E que eu acho que é um exemplo assim extraordinário de confiança, de temor em Deus. Antes de sepultarem o filho, o pai, o Pedro, ele virou para o altar, com a mão no coração e a outra estendida para o altar. Ele disse: Deus, estou vindo aqui te agradecer e estou te devolvendo o melhor presente que o Senhor me deu. Eu sei que o Senhor que me deu para eu cuidar, para eu amar, para eu educar. Se eu não fiz a minha parte, me perdoa. Eu só tenho a agradecer pelo Senhor ter me escolhido para ser o pai do Lilinho. Obrigado, Senhor. Receba aí ele para mim. E por isso, assim, minha gente, que nós possamos aprender, até com os exemplos dos outros, a sermos seres mais espiritualizados, a termos mais fé em Deus, a sermos mais humanos. E aqui, eu tenho um paciente que fez esse desenho para mim, por exemplo, de Natal. Ele agradeceu pela atenção e carinho que eu tive com ele. O que eu fiz para receber esse carinho, esse gesto de amor? Eu apenas sentei com ele, conversei com ele, dei orientação, conselho, falei sobre fé, Jesus, orientei sobre como administrar o medicamento corretamente. E o simples fato, que pode ter sido para mim simples, de ter ajudado ele, o fato de eu ter dedicado meu tempo a esse Senhor, despertou nele a vontade de me agradecer. E ele fez esse lindo desenho, coloriu, na verdade, em agradecimento. E isso se tornou o sagrado dele para mim. E eu ainda repito, não há livro, não há faculdade, não há curso que vai ensinar vocês a serem pessoas humanas e a olharem para o outro de uma maneira humana e da maneira que Jesus olharia. Assim, outro exemplo atual sobre esse tema que estamos conversando aqui hoje é o do Bruno Covas. Para quem não conhece, o Bruno Covas se foi. Ele é um advogado, economista e político brasileiro. Ele foi prefeito da cidade de São Paulo de abril de 2018 até maio de 2021, quando ele se afastou do cargo em decorrência de um câncer que o acometeu, né? E eu te pergunto, ele perdeu para o câncer? Será mesmo que o Bruno Vargas perdeu para o câncer? Será que vence-se o câncer apenas quando cura-se dele? Os que não curam são perdedores? E os que falecem em decorrência do câncer
também foram derrotados? Bruno Covas, ele trabalhou mesmo doente, gente. Ele aproveitou os seus momentos com seu filho, sua família, se dedicou ao seu tratamento. Bruno Covas viveu mesmo com o câncer. E se encararmos a morte como assim, como uma inimiga no campo de batalha, nós seremos sempre perdedores. Nós não temos como fugir da morte, isso é fato. E ela não avisa quando vai dar as caras para a gente. Então, por isso, a gente tem que viver da melhor maneira possível, viver como pessoas que amando seu pai, sua mãe, seus irmãos. E assim, siga o exemplo, por exemplo, desse Bruno Covas, de tantos outros exemplos que nós temos por aí. Nós temos vários exemplos. Vocês aí têm exemplos dentro de casa, por exemplo. Então, assim, aproveite todos os momentos, trabalhe, curta sua família, que assim, quando chegar seu fim, você não terá perdido para a morte. Você terá deixado um legado bonito, um legado lindo, saudades, lembranças gostosas. Então, assim, para mim, se só perde para uma doença a pessoa que deixa de viver apesar dela. Para mim, por exemplo, o Bruno Covas, ele ganhou muito do câncer. E para você? Fica essa pergunta aí no seu coração. E assim, uma outra coisa que eu queria destacar para vocês é que somos muito técnicos. Nós entramos no leito de uma enfermaria, de um hospital, no leito de um paciente, a primeira coisa que a gente olha é o soro. E a gente não olha para o rosto do paciente. Isso acontece também em consultório. Muitas pessoas falam, eu fui ao médico, ele nem olhou para minha cara. Isso acontece com muitas pessoas. Então, assim, para quem é da área da saúde, sejam profissionais da saúde que olhem primeiro para o rosto do paciente, para o olho do paciente, para depois olhar para a bomba de infusão. Olhem primeiro para o rosto do paciente, para depois olhar se a medicação foi feita. Olhem primeiro para o rosto do paciente, olhem primeiro para o coração do paciente, para depois olhar se a prescrição foi cumprida. Olhem primeiro para o rosto dos seus amigos antes de julgar. Talvez o olhar diferente para aquele paciente ou pessoa seja mais especial do que qualquer medicamento ou tratamento que ele possa receber na vida. E eu friso e frisarei quantas vezes forem necessárias, gente, que isso você não vai aprender em livro, em faculdade, em curso e em especializações. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Vocês podem aumentar a sobrevida dos pacientes de vocês com uma palavra, com uma abordagem humana. E como fazer isso? É difícil, é muito difícil. Mas nós estamos aqui nesse mundo para aprender, pois não iremos encontrar em livro e nem na faculdade, nem nada como tratar o ser humano com dignidade. Vocês vão discutir entre si, olhando no olho do paciente antes de olhar para o soro, estendendo a mão para quem sofre, escutando um amigo que passe por alguma dificuldade, olhar para o coração do paciente antes da prescrição, se preocupando com o que ele quer comer e também com o que ele não quer comer, se preocupando com quem ele tem que perdoar. E eu não quero dar esse tom extremo, assim, um tom subjetivo, mas aqui eu coloquei ciência suficiente para fazer vocês pensarem o quanto trabalhar a espiritualidade do paciente pode ser benéfica. E aquele paciente, mesmo tendo alta, ele vai ter uma boa qualidade de vida, ele vai ter uma vida espiritual melhor, ele vai ter uma vida emocional mais equilibrada, um relacionamento diferente com a sua família, e até uma vida mais prolongada por anos por conta disso. E o Vitor também ele falava e trouxe essa frase: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. E vocês estão aqui para isso, gente. Vocês não são super-heróis, nós não somos super-heróis, mas não... vocês não são super-heróis, não naquele sentido de super-humano, no sentido de superioridade, mas no sentido de alguém que luta por alguém.
Nós somos super-heróis no sentido de alguém que tem que lutar por alguém. A gente nunca viu assim em filme, em quadrinhos, os super-heróis assim lutando só para si. Eles sempre lutam por alguém. Vocês estão aqui para isso. Que vocês possam sair dessa faculdade, desse curso, dessa especialização, dessa aula, da sua casa, com esse sentimento de que vai mudar o mundo, mas não é fazendo, mas não é fazendo com que o paciente viva a todo custo, de qualquer forma. É fazer com que ele viva, talvez, sei lá, 20 anos, mas tenha vivido bem, tenha morrido sem dor, tenha morrido sem sofrimento, espiritualizado, tenha morrido reconciliado, tenha morrido sabendo de tudo que foi feito, mas não foi machucado nem invadido por isso, que tenha tido uma terminalidade vivida com dignidade. O Dr. João, ele me permitiu compartilhar também essas fotos de pessoas que conheceu em sua trajetória como oncologista, que foram pessoas que arrancaram as risadas mais gostosas, os carinhos, abraços e afetos mais gostosos. E deixou também eu compartilhar fotos de pessoas que tiveram, por exemplo, o último café da manhã, como essa senhorinha, a Dona Maria. Ela, segundo João, ela picou todo esse pão, ela não comeu nada, mas para ela, ela tinha feito aquela refeição. E essa foi a última refeição que ela fez na vida dela. Também teve a Dona Vera Lúcia, teve a Jéssica, o Vinícius, que foram pacientes que o fizeram crescer e continuar na sua missão, mesmo tendo que deixar a sua dor de lado para cuidar da dor do outro. Esse é o Vinícius, e o Dr. João tinha acabado de dizer a ele que não existia mais quimioterapia para ele, que iriam cuidar para que ele vivesse bem, para que ele morresse bem e que ele morreria em poucos meses. E olha para o sorriso desse jovem, gente. O que isso tem a ensinar e dizer a vocês? E essa foi a última conversa do Dr. João com ele. Em menos de 24 horas, o João recebeu no WhatsApp uma mensagem da mãe agradecendo por tudo. Na mensagem falava, ele mandou para o Dr. João: olá, doutor, bom dia, tudo bem? O Dr. João falou: grande, como vai? Aí o João estava na capela e falou: estou pedindo por você. Aí isso foi em menos de 24 horas, a mãe manda mensagem: muito obrigado, Dr. João Rezende. Obrigado por esse hospital, pela equipe médica e por todos esses funcionários. Sei que vocês fizeram a sua parte, mas o Vinícius foi chamado para Deus. Um abraço, mãe Edna. E o mesmo paciente que teve esse sorriso, que deu bom dia para o Dr. João, um dia, não deu mais um bom dia no outro. Isso nos mostra como essa vida é passageira, como essa vida é breve, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. E para finalizar, gente, para finalizar a nossa aula, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre dignidade e convidar vocês a olharem para esse paciente, no olho desse paciente. Antes de começar a trabalhar, antes de olhar quanto a sonda dele drenou, olhe para os olhos desse paciente e dê um bom dia. Abra um sorriso para um paciente desse. Porque esse sorriso desse paciente um dia vai acabar. Talvez o último sorriso dele seria para você. E o sorriso, e esse sorriso, esse olhar penetrante desse paciente, é um paciente que merecia morrer com dignidade. Foi assim que ele morreu. Foi assim que o senhor Sebastião morreu. Esse sorriso, com esse olhar que penetra o coração de cada um de vocês que está aqui assistindo essa aula. E ele se foi com a sonda no nariz obstruído, com dor. Ele teve a maior dignidade que ele tinha que ter até chegar a hora de morrer, pois ele teve ao lado dele pessoas humanas e que olhavam com olhar de humanidade e de compaixão.
Quando o paciente é o próprio sagrado? Nessa foto, eu estou trazendo várias fotos do Dr. João com autorização dele. Nessa foto é a Dona Socorro. Não podemos terminar essa aula sem antes falar de quando o paciente é o próprio sagrado da gente. Quando o paciente é a própria divindade. Quando o paciente é o que temos de mais importante. É o melhor sorriso, é o melhor sentido. E nós, como seres humanos, temos que respeitar ao tocar aquilo que é sagrado. E é isso que nós temos que levar para a nossa vida, porque que cada um é sagrado. Quando você for tocar o outro, lembra que aquela pessoa é sagrada. E a Dona Socorro, ela se foi. E ela nos ensina que o tempo de vida, que o tempo de cada um aqui, um dia acaba. Alguns vão morrer mais cedo, outros vão mais tarde, mas o tempo de cada um acaba. Mas eu peço a vocês que aprendam a fazer com que que aprendam a fazer com que os seus pacientes, familiares e amigos vivam assim com dignidade, e usem a espiritualidade a favor deles. Não é uma questão de diminuir por falta de instrução, de religião, mas fazer com que o paciente tenha uma boa morte e tenha aprendido a viver bem. Eu não sei como que eu vou morrer, ninguém de nós sabemos, mas eu tenho como falar com vocês como eu vivi até hoje e como vou tentar viver amanhã. Eu tenho como, pelo menos, assim, tentar instruir cada um de vocês aqui para que vocês possam viver bem e em plenitude. Então, assim, reforçando, eu não estou aqui querendo falar sobre morte. Vim falar de vida, de dignidade, de saúde. E quando a gente fala de cuidados paliativos e em morte, a gente ouve muito falar sobre recursos de enfrentamento. E aqui, gente, finalizando já, tá? Um desenho que eu fiz em 2013, com 12 anos. Eu era uma criança e já queria ser médico. E olhando esse desenho, eu aprendo mais a ser criança, a ter um coração puro, a trazer um pouco dos meus sonhos de criança para essa vida que já é tão pesada, né? Eu desenho também, eu gosto muito de desenhar, quem me conhece sabe disso. É uma forma que eu tenho de ter um recurso de enfrentamento para viver essa minha profissão farmacêutica, para viver a minha futura profissão médica. Assim, eu acho que sendo um pouco de criança, fazemos acontecer que essa placa seja respeitada, essa placa onde se pede silêncio seja respeitada. Que essa placa na porta do hospital é um lugar que não tem que ter grito, não tem que ter choro, não tem que ter família desesperada. É um lugar que tem que ter paciente bem medicado, paciente sem dor. Então, assim, hoje, sendo farmacêutico, estudante de medicina, ou seja, como for, é a maneira que eu tenho que fazer com que essa placa seja respeitada, fazer com que realmente o hospital seja um lugar de silêncio de alma e não de desespero de alma. E agora, para finalizar, eu trago aqui para vocês o contato do homem com Deus. E eu desejo, no final dessa aula, que a vida de vocês, seja qual for a sua profissão, como filho, esposo, irmão, amigo, namorado, namorada, avô, tio, seja lá que for, gente, que seja um pleno encontro diário com a espiritualidade, com a divindade e com o Deus que vocês acreditam, ou com a energia que vocês acreditam. Aqui eu não estou entrando em religião nenhuma. Eu espero de coração mesmo que vocês possam viver bem, para vocês um dia morrer bem, e que, além disso, vocês possam fazer com que os seus pacientes, seus amigos, seus familiares vivam bem e lutem para que eles morram, cheguem no fim com uma vida mais digna, com a vida mais humana, e que a sua vida não seja só uma curtida, que não seja só um número de seguidores, que não seja só a interação virtual, que seja o sentido da vida de cada um de vocês. A gente vive num mundo hoje, gente, totalmente num mundo assim esvaziado mesmo de sentido. A gente vive num mundo com a seta do lado esquerdo, que sai do coração de verdade
para o coração de mentira. Mas hoje eu convido a cada um de vocês aqui a ser a seta da direita, que vai ao contrário dos colegas que não conseguem enxergar a espiritualidade, que vão ao contrário dos colegas que não vão conseguir encontrar a dignidade na hora da vida e na hora da morte. Então, finalizando, eu convido a cada um aqui a fazer esse dever para casa, seja lá qual for sua religião, seja lá qual for o seu lugar sagrado, que vocês possam ajudar seus pacientes, amigos, seus familiares a terem o sagrado junto com vocês e com eles. E eu espero de coração que vocês ajudem o sagrado a entrar no campo, a entrar no hospital, a entrar no seu consultório, na sua enfermaria, no seu coração e na sua vida. E é isso, eu agradeço, está aqui o meu contato, meu e-mail, telefone, Instagram, e nós estamos aqui nessa vida para se transformar e transformar as pessoas através de nós. Eu espero que, eu não sei quanto tempo foi, mas desculpa se eu extrapolei o tempo, mas eu queria agradecer a oportunidade. É a primeira vez que eu estou falando assim publicamente para pessoas, dando palestras assim. É a primeira vez que eu falo assim, e assim, espero que vocês tenham entendido um pouquinho, que vocês possam sair dessa aula com o coração tranquilo, com o coração em paz, que vocês possam ajudar esse sagrado a entrar em campo, e é isso, e que vocês vivam essa vida com dignidade, que sejam pessoas humanas, pessoas que amam, que olhem no olho, que ajudem, que estendam a mão. E é isso. É isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Muito obrigado a todos. Felipe, que lindo, que aula mais linda, né, gente? Estou vendo aqui, se eu for ler todos os recadinhos que tem sobre a sua aula, eu vou ficar o restinho do tempo só lendo essas coisas lindas. Eu não vi nada no chat ainda. Depois você vai ver, mas o que eu acho que resume, né, que o Bernardo e a Érica disseram, que acho que todos nós sairemos diferentes, já estamos diferentes ao ouvir você falar. Então, assim, muito lindo tudo que você trouxe para a gente. Eu acho que foi uma aula exemplar de humanização em saúde. Tem mãozinha levantada aqui, o Giovanni também estava, a Nilda, não sei se ela ainda quer falar, mas no inicinho a Juliana tinha falado assim, exatamente muito bem colocado onde fica a espiritualidade. Eu acho que agora, mais do que nunca, a gente percebe essa questão tão importante. E para os nossos alunos, como futuros gestores hospitalares, a importância que eles têm nas mãos de passar para a equipe que eles coordenarão o respeito e a dignidade de outras pessoas, né? Você pediu para eu não gravar aqui essa conversa final, Felipe, então eu vou terminar aqui, vou abrir para o pessoal falar, que já tem mão levantada aqui, mas você recebeu várias declarações de amor ao seu trabalho, à sua pessoa, e eu agradeço, inclusive, a presença aqui do Frei Luiz, que disse que foi uma bela reflexão e partilha. Obrigada, Frei Luiz, por abrilhantar ainda mais a noite com a sua presença aqui com a gente. Eu agradeço mais uma vez, Felipe, em nome da Faculdade Unimed, você está aqui hoje conversando com a gente sobre um tema tão importante e que foi explicado de uma forma tão maravilhosa. E eu agradeço imensamente pela sua presença. Eu queria agradecer mesmo, assim, a vocês pela oportunidade. É a primeira vez que eu falo, igual eu falei publicamente, assim. Espero mesmo que que vocês saiam daqui diferente, que vocês olhem para o outro de maneira diferente, que vocês possam olhar. Eu não estou falando como futuro médico, como profissional de saúde, eu não estou falando como pessoa humana, como pessoa, como qualquer pessoa, como ser humano. A gente tem que ser humano, a gente tem que tratar o outro bem, olhar para o outro, olhar nos olhos, olhar, abraçar. Hoje está nessa pandemia, mas
Nós temos que ser pessoas melhores. Com certeza. E eu Obrigada. me disponho a, caso alguém queira perguntar alguma coisa. Bom, gente.